Bom, estou tendo a alegria de receber hoje aqui meu parceiro Igor Lage, o famoso John Lennon. Você vê que tem uma foto sua ali, cara, dos Beatles, tocando ali, do meu cover. É o teu cover, né? Porra, cara, quem olha pra você, quem não se lembra desse cara aqui? A gente ficou amigo lá na casa do meu amigo, do Frank, do pessoal lá, que você e sua mãe iam muito lá, né? A mãe do Frank é madrinha da minha mãe, né? É isso, a Nilza, né? Isso, e aí a gente tava sempre frequentando lá e tal. E a gente se conheceu lá. Pô, tua mãe era mais amiga nossa do que você. Porque ela ficava lá direto, né? É uma gente boa pra mãe, caramba, cara. Não, como é que ela tá? Tá muito bem também, graças a Deus. A gente teve a perda do meu pai, né? Quando foi isso? Foi abril de 2021. Então na pandemia, Foi. Na pandemia. Covid. Ah, foi de Covid? Foi Covid. Caramba, que idade ele tinha? 7,6. Dava pra rodar mais uns 10 mole. Dava. Mas enfim. Demorei a aceitar, mas não tem jeito, é por aí. E aí ela deu uma quedinha, mas aí a gente tá com 2 netas, né? Quer dizer, 3, minha irmã tem 2 filhos. Meu sobrinho e minha sobrinha. E minha sobrinha e a minha filha têm a mesma idade, assim, 10 anos. Né? Então, deu esse levante nela também. Você sabe que aqui tem o meu pai, porque eu fiquei imaginando assim, né? Quando ele teve o primeiro neto, ele já não tinha o prazer de você ver uma criança surgindo na família desde quando meu irmão Tiago nasceu há 30 e poucos anos, né? Então, para eles, eles falam que é uma sensação de como se estivesse nascendo um outro filho deles, só que é melhor ainda, não é Sem filho, eles não têm a responsabilidade. Sem responsa, meu pai tá com 9 agora, né? E se dependesse dele... 9 netos? 9 netos. Eita. Eu tenho 3, pô. Se depender deles, ele tem mais, né? Eles querem mais. Entendeu? A gente quer complicar, Você né? viu a casa dele, como é que virou? Isso aqui virou um parque. Parque de diversão, né? Parque de diversão. Tua mãe deve estar toda boba lá. Não, ela fica, tipo assim, eu me separei, e aí eu pego o final de semana sim, final de semana não, e durante a semana também, né? Uma vez, pelo menos, tipo, toda quarta, e um final de semana sim, final de semana não. E aí foi engraçado, outro dia ela tava falando até sobre isso. Ela falou, a Sônia, que é da mãe da Viviane, sim, né? Sim, com ela, lógico. E falou assim, ela chamou pra viajar. Viajar lá, vamos ali em Saquarema. Aí eu falei, vai mãe, pô, legal. Ela, não, mas no final de semana você vai estar com a Manuela. Eu falei, e? Ela, não, eu gosto de ficar em casa quando você tá com a Manuela, porque aí eu falei, mãe, não vou morrer de fome. Né? Eu vou pedir comida, eu vou fazer comida, a Manuela vai ficar de boa, pode ir. Aí ela fica nessa. Nem disfarçam, né? A minha mulher às vezes fala, vai pra Barra Mansa, lá pra casa da mãe dela. Aí eu falo assim, minha mãe tá querendo que eu vá. Aí eu falo, você vai com quem? Não, eu vou com as crianças. Aí eu falo, tua mãe quer ver você. Diz pra ela que as crianças não vão mais. Ela falou assim, não, se eu disser que ela não vai, ela não precisa vir. Falei, eu te avisei. Não, é assim, não tem jeito. Os avós só querem saber dos netos, cara. É o prazer, né, cara? E é o que você falou. E é sem responsa, né? Você fala não, eles falam sim, não, deixa ela fazer isso, não custa nada. Né? E aí vai. É aquilo que o meu avô e minha avó, cara, meu pai viajava, era uma festa. Pode fazer tudo, né? Pô, acordava dia de aula, tava chovendo, vó, mas tá chovendo. Aí ela, tá chovendo, né? Melhor não ir não. Minha mãe, porra, ligava, né? Como que não foi pra aula? Minha filha tava chovendo. Porque é resfriada, tem uma gripe. Por aí. Aí hoje eu sofro com isso, né? Que a mãe quer dar tudo, né? Ele quer comer, não sei o que, tudo bem, não tem problema. Não quer almoçar, come, aí vai. Chocolate, balinha, né? Então você tá com uma filha de 10, não é isso? Tô com uma filha de 10. Essa é a que você não tem foto sozinha sua, só tem você e ela. Exatamente. Caramba. Todo mundo fala isso, fala assim, cara, outro dia eu tentei pegar uma foto sua, você tá sempre com a Manuela. Por que será, né? Por que será, né? Não, é minha paixão, cara. Assim, eu sempre tive vontade de ter filho, sempre tive o sonho, eu gosto muito de criança, né? E eu me sinto ainda um pouco crianção, né? Engraçado. Eu tô com 43 anos, cara. Mas assim, eu fico nessa de... Até meu sobrinho, eu fico trocando ideia com ele, meu sobrinho tá com 26 anos, 25, 26. E eu fico às vezes com os amigos dele num churrasco, eu vou jogar bola. Eu não tenho essa coisa muito de idade, eu acho que a idade fica muito na cabeça, né, da gente. Então eu não sou ligado nisso. E ela, eu tava falando, tipo, TikTok. Toda quarta-feira a gente gravava um TikTok, falava pra ela, traz um TikTok. Só que a coisa começou a ficar muito pesada, assim, sabe? As dancinhas ficaram muito sensuais. Tá brava mesmo. E aí eu falei, filha, não é legal. Aí ela vinha, pai, e essa aqui? Aí tem uma letra que pra ela tá passando batido, mas pra gente mas é duplo sentido, sabe? E aí
Aí eu comecei a parar um pouco com isso. Mas você já parou para analisar algumas letras de músicas que a gente cantava quando era pequeno, que muitas tinham duplo sentido, não, triplo sentido, Não, bem na cara, cara, assim, e a gente não Tchan. ligava. É só você pegar o Tchan, O Tchan, você tá sendo generoso, tô indo mais pra trás ainda, cara. entendeu? Que Mas o Tchan era bravo, a boquinha da garrafa todo mundo dançava, né? até rock, cara. Tinham muitos que falavam sem Exatamente. Então, assim, é uma coisa que... Mas eu acho que, como você falou, lá atrás a gente não tinha a maldade que a gente tem hoje. Não sei. Então, mas ela era talvez a criança que ela é hoje sem ter a maldade, entendeu? Na música. Cara, você é um caso daqueles assim que... eu não sei com que outro dia eu lembrei que eu podia comparar, que é o seguinte. Como você foi um ator que mirim, né, que fez sucesso, a gente olha pra tua cara e vem sempre a imagem do garotinho ali. Tipo a Sandy Júnior, assim, é meio que o negócio. Só que não sei se isso daí é bom ou é ruim, mas eu acho que é bom. É sempre bom, porque fica uma imagem também daquela... Você não esquece, cara. Uma coisa que é engraçada. Eu sofro no bom sentido, vamos dizer assim. Qualquer lugar que eu vou, as pessoas falam assim, cara, eu acho que eu já estudei com você. Eu te conheço de algum lugar. É muito isso, né? Aí você morou em Búzios, você é amigo, acho que você é primo de um amigo meu. Eu acho que quando eu te conheci na casa do eu falei a mesma coisa. Deve ter sido. Eu conheço esse cara de algum lugar. Cara. Então, e aí todo mundo fala isso, né? É um rosto familiar. Né? Tipo, eu te conheço e lembra da infância. Então muita gente lembra da infância. Então fala, pô, eu já estudei, ou ele é primo, eu conheci com alguém lá atrás, né? Então, assim, eu acho isso super tranquilo. E eu fico sem graça em algumas situações. Porque dependendo... Aí você vai e fala, né? Porra, então, dependendo da situação, reconhecer. eu nem falo. Mas eu não falo não por nada. É porque hoje é tudo muito mimimi, né? Muito chatinho em algumas situações. Aí parece que você está querendo ser melhor ou maior que alguma coisa. Então depende. Eu vou te falar que algumas situações. Por exemplo, hoje eu tenho uma empresa de eventos e é muito engraçado quando a gente chega para apresentar a empresa. Né? Eu tenho um sócio, que é o Marcondes, que ele também é de televisão, é diretor, ator. E aí fica, a gente apresenta a empresa, tal, uma concorrência, alguma coisa assim. E aí no final fala assim, pô, posso te fazer uma pergunta? Você estudou no céu, onde eu te conheço de algum lugar. Aí ele vai e faz esse papel, ele já vem. Então, ele é ator, fundou a TV, ele fundou a TV Globo, ele foi o bebê lá, e bababá. Aí que às vezes, se a tua preocupação na hora de se apresentar, você de repente... ser uma coisa meio... mas, pô, aí também a gente vai ficar pirado, né, com esse negócio, porque... às vezes você tem que também lembrar a pessoa que você, né, tem uma importância de alguma coisa, porque... Não, tudo, mas é o que eu tô te falando. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, eu falo. Pô, eu fiz novela quando era menor, e bababá, sou ator. Às vezes a pessoa sabe. Tem muitas pessoas que, assim, mas não quer falar, com medo de errar. Aí fala, pô, e é engraçado. Que te confunde, pode confundir. É meu amigo, né? O Jonas, né? Mas fala, tu fazia armação ilimitada, né? Nossa senhora. Então, bacana. Tá aí, pronto, eu lembrei agora o cara Jonas. que era. Era pô, o Jonas. Total. Torres, né? Jonas Torres. Bacana. Eu gravei com ele lá, quando a Nova Geração foi fazer o Armação Ilimitada. A gente fez. Eu tive que fazer o gol de bicicleta pra ele, porque ele não sabia da bicicleta, ele não sabia jogar. Eu acho que ele é muito do futebol. Ele não é do futebol. Ele serviu o exército lá fora. O pai dele acho que é americano. Ele já era fortinho quando era pequeno, ele era todo... Aí ele saiu, abandonou, foi lá. Bem. Exatamente. Tá lá, tá morando pra lá. O Cadu Moliterno teve aqui, aí nós falamos da Armação Limitada, Juba, Lula, Bacana. E foi isso mesmo, cara. O Bacana é um que... o Jonas o próprio Patrick também, de Oliveira. O Patrick. Tu olha pra ele, tu lembra, tem aquela... É que, assim, vocês ficaram muito... Cara, tem algumas. Assim, Tati Goulart. Tu olha pra cara dela e fala, pô, a Tati eu conheço desde sempre. Mas é que, às vezes, por exemplo, vocês tiveram que conviver com aquele... Talvez o personagem seja tão forte. Por exemplo, a Drew Barrymore, sabe quem é a Drew Barrymore? Aquela do ET. Sim, Tem muita gente que lembra dela do ET, mas acho que ela também ficou tão grande, mesmo depois, que eu acho que as pessoas meio que conseguiram afastar um pouco aquela coisa da imagem. Eu acho que quando você faz novela menor, como eu fiz, o Patrick, enfim, entre outros, e você acaba não seguindo diretamente como aconteceu comigo, por exemplo, o Kaique Brito, a Stephanie e tal, eles fizeram menor e foram
acompanhando. Então foram fazendo coisas. Aí eu acho que é esse caso. Então acaba apagando. Quando não, fica na memória. Então você acaba buscando memória disso, né? E eu acho que até... Mas será que é só a profissão? Pode ser também, de repente, alguma coisa que ela fez diferente. Vamos supor. Diferente que eu digo assim, que marcou muito. Sim. Por exemplo, tem muito ator, né? Do Friends lá. Os cara, você olha pra cara dos caras do Friends. Sim. A Jennifer Aniston, como ela conseguiu... Sabe, você já meio que esquece um pouco, sabe como é que é? Tem alguns que conseguiram isso. Você vai lembrar de onde começou, mas ela vai difícil. apagando por causa das outras O coisas. Márcio Killen teve aqui, era o Mocotó da... Não, Não, o Mocotó era o André Marques. É, o André. Márcio Killen era o... Ah, meu Deus, tinha um bicho. Perereca. E a pessoa fica com aquela imagem, né, cara, dele, entendeu? A galera de Malhação, na grande maioria, marcou. Eu acho que até as personagens que tinham, né? Os personagens que tinham em novela infantil, e as novelas que eu fiz, assim, tinha muita criança e davam importância maior, assim. Né? Eu acho que por isso marcou. A Top Model foi uma novela que marcou muita gente por causa de carioca, né? Nossa. Rio, praia. Todo mundo queria ser. Todo mundo que me encontra, era doido pra ser filho do Gaspar. Era isso. Eu saí da escola pra praia. Tem uma ali que eu acho que ela é a... Carol? Não, é a Jane Fonda. Aquela com a sobrancelha. Carol Machado. É a Jane Fonda. É. Essa eu acho que se eu ouvir ela agora, eu sei que é ela na hora. Não, porque eu não... Cara, mas... A cara dela é muito assim... Mas eu vou te falar, eu acredito que todos. A própria Gabi, né? A Gabriela Duarte. Não, a Gabriela, assim... É a mesma coisa. Tu vê que assim, ficou mais velha, né? Mas como eu vi ela depois em outras coisas, eu meio que desliguei. A Carol realmente marcou. Né? Mas o garoto que fazia o Ringo, como é que é? O Henrique. Eu vi uma foto dele uma vez e falei, cara, assim, mudou. Mudou. A gente se encontrou, a gente foi fazer uma homenagem pro Nuno no programa do Gugu. Isso foi... Pô, que maneiro, cara. O Gugu já tava na Record. E aí a gente foi fazer uma homenagem pro Nuno. Ele tava fazendo uma entrevista com o Nuno no teatro, ali em Botafogo. E aí a gente entrava, tipo, no meio da entrevista, assim, já no finalzinho, pra fazer essa surpresa pra ele. E foi, assim, muito legal. E o Henrique tava. Era eu e o Henrique. Né? A gente ficou lembrando de muita coisa. Ele agora é advogado e tal, e ele largou. Largou totalmente. Total. A gente se encontrou outro dia também no centro, aqui no Rio. É engraçado, né? Como é que tem atores, assim, que cansam rápido da... Até falei com a Suzana Alves, né? Que fez a tiazinha e tal, e ela falava muito isso, que tem muita gente que... A fama é uma coisa que às vezes assusta e a pessoa não é nem... Ela não gosta de conviver com aquilo. Tipo, ela quer ter a paz dela, aí a pessoa... né? Mas assim, tem, né? Vem, é o pacote completo, não tem muito jeito, né? Então, assim, você se afasta total, que eu acho que é o que ela fez, né? A Suzana, acho que se afastou, o personagem dela era muito marcante. Depois ela voltou como atriz, agora ela é atriz, tá? Mas assim... Mas aquilo ali acabou, né? Ela apagou. Mas eu acho que... É o que eu costumo dizer, a fama vem junto, você gosta de ser ator, né? E até essa questão que algumas pessoas falam, mas você, que eu vejo muito aí, tipo, curso para atores de televisão. Oi? Não entendo. Para mim é ator. Existem técnicas... Entendi, ator é ator, teatro... ator é ator, teatro. Existem técnicas para teatro, técnica para televisão. Né? No teatro você tem que impostar mais a voz, você tem que fazer uma coisa maior, porque é você que está ali. A câmera vem aqui e pega você. Você não precisa botar a voz tão, né, impostar tão... Mas ator é ator. Como assim, aprender a jogar como zagueiro. Porra, vai jogar bola primeiro. Exatamente, entendeu? É mais ou menos isso. Então, só que aí acaba vindo... E é o que você falou, às vezes o cara ama atuar, mas ele não quer a fama. Mas isso você consegue, tem muitos aí que você vê que não busca, né? Tem muita gente que fica buscando fama, só fama e fama e fama. E não tem nada. Que dependendo da profissão que você escolha, eu tava com... Cara, você está falando isso agora, eu tava conversando isso com alguém essa semana. Por exemplo, se você quer ser bem sucedido na tua profissão, dependendo da profissão, você não tem como escapar da exposição. Isso é o que eu estou fazendo aqui, entretenimento. Eu não gosto nunca gostei de aparecer falando, mas é difícil. Se você virar um empresário, que de repente você vai, né, fazer bem sucedido, de repente você vai conseguir, tem vários ramos aí que você consegue se destacar, fazer muito dinheiro, montar... Só que ninguém conhece. Eu acho que isso antes da internet, né? Pô, mas você não vai ser um jogador, fazer 20 mil gols, ganhar dinheiro pra caramba, ninguém vai saber que você não tem como. Isso eu acho que é um pouco...
na minha cabeça não entra, sabe? A pessoa já sabe que vem. Não tem muito jeito, né? Vem isso, cara. Você pega uma novela das 8 e tal, você tá ali. Amigo, é impossível você não andar na rua e não ser reconhecido, né? De vir aquela galera falar com você, tirar uma foto. E lógico que você tem os seus momentos. É o que a gente sempre fala. Você não é todo dia que você tá feliz, que você tem que ficar rindo pra todo mundo. Mas é o reconhecimento do teu trabalho. É igual um chefe, né, de cozinha e tal, o cara ser reconhecido pelaquela comida. Mas eu acho que o que que eu falei com o Heriberto aqui mais cedo é que eu acho que a pessoa até sabe que vem isso, mas ela não imagina, às vezes, O tamanho. O quanto isso vai incomodar a vida dela depois. Ela acha que fama é tipo passar na rua e ganhar muito dinheiro, sai na revista, não é isso. Aí vem os familiares atrás, não sei o quê, aí vem as pessoas, os malucos, os haters, gente, né? É muita coisa, acaba com a tua vida. Gente querendo tirar proveito do teu dinheiro. Sim, é o que eu falei, o pacote completo, né, cara? Então, assim, e essa questão da internet, né, das redes sociais, hoje mudou tudo, né? Então, Ela tá mais ainda. Cara, assim, na minha época né, John Lennon, Pingo, não tinha essa coisa da... Era revista, né? Às vezes, era revista, não, eram as revistas, com certeza. Então não tinha essa coisa de qualquer pessoa entrar e falar qualquer coisa pra você, que tem isso, né? Então qualquer um entra e fala qualquer coisa. Eu vou falar da Top Model daqui a pouco, mas eu quero saber o seguinte, você pequeno, como é que você resolveu virar ator? Você pequenininho já estava participando de... Não sei se você lembra da minha irmã, a Tatiana. Cara, eu conheci ela lá naquele... Deve ter conhecido. Eu posso ter conhecido. Acho que ela já namorava o meu cunhado desde sempre, que é o Ivan. Pô, cara, eu posso ter que conhecido, é o Ivan, mas eu amigo não... do Frank e tal, o Ivan. Um russinho e tal, baixinho. Então, tem pessoas que chegam assim pros outros, nossa, lógico que conheço juntos, estudei com eles aqui. Aí eu falo, puta, como é que eu vou... Como é que eu vou falar que não? Claro que eu lembro da sua irmã, pô, tá maluco? Tô brincando. E aí ela fazia, né? Ela atuava. E aí, minha mãe me conta isso, né? Que eu com 3 anos, assim, eu comecei a ir, ver, acompanhava, porque minha mãe era dona de casa, levava minha irmã pra gravar, não tinha com quem me deixar, me levava junto. Ela fazia o quê, Tatiana? Era Caso Verdade, na época era Caso Verdade. Ela tava na Globo. Era Globo. A gente, a gente sempre fez Globo. Isso é uma coisa engraçada, eu nunca fiz novela em outro lugar. Já tive pra Manchete e acabou que não deu, que eu acho que era Ana Raio. Ana Raiz é Trovão na época. Mas eu não consegui por causa de escola, que tinha que gravar. Aí, minha mãe sempre foi muito rigorosa com isso. E aí minha irmã fazia. E existia uma direção de elenco na Globo que era da Guta Matos. Tá. E ela tinha essa área dela e tal, e todos os diretores, né, produtores de elenco que hoje tem, tinham meio que pegavam uma consultoria com ela. E um belo dia eu entrei, ela gostava de mim e tal, minha mãe conta que eu entrei na sala dela e falei, eu quero fazer a mesma coisa que minha irmã faz. E ela achou aquilo bonitinho e tal, e falou, legal. 3 anos, né? 3 anos. Cabelinho Romeu, desse tamanho, sempre fui alto, né? Pô, minha filha agora com 4, 5, se falar, meu filho, eu quero fazer isso, tá bom, filho, tá bom. E aí eu fui lá e ela falou, tá. E aí dali, eu fiz um sítio do Pica-Pau Amarelo, bebezinho e tal. Você fez sítio do Pica-Pau. Você fazia o quê do Pica-Pau Amarelo? Não, um bebê. Era um bebê de alguém. Era um bebê de alguém. Bebê não, pô, 3 anos. Mas é uma criança, né? Filho de alguém assim. Eu tenho umas fotos legais, assim, dessa época. O sítio Pica-Pau era original mesmo. Isso. E aí dali eu comecei os Casos Verdade. Né? Que na época tinha muito Caso Verdade. Igual sua irmã, né? Fazendo tipo, isso, exatamente. Literalmente. E aí fui fazendo. E aí veio a minha primeira novela, que foi Selva de Pedra. Obrigada, você foi um cara legal. Eu fazia filho da Beth Goulart. Você tá com que idade agora? Eu tô 43. Então é 2 anos de diferença pra mim. 43. E aí eu lembro da Selva de Pedra. Lá na empresa tem um assistente lá do meu sócio que ele falou, cara, outro dia eu tava vendo, ele me mandou. Essa semana ele me mandou. É você? Eu sabia naquela época, eu sabia todas as novelas que, entendeu? Roda de Fogo,
Sassaricã, Salvador da Pátria, era toda a sequência inteira. O outro, eu sabia? A sequência inteira. 6, 7, 8. Né? Tieta é a minha novela predileta da vida, né? Tieta, mas Que Rei Sou Eu. Que Rei Sou Eu. A Gata Comeu. Você era mais novo. Era mais novo. A Gata Comeu. Eu via agoniado querendo fazer. Isso que é engraçado. O que é a Gata? A Gata Comeu. Tipo, eu assistia, eu lembro. No Léo Maia também. Sim, eu lembro da novela. E Praia também. Praia, e Garotada, aquele grupo, né? Celton, Danton, né? Oberdan. Ficam na ilha, o cara. Exatamente. Torlone, sacanagem. Exatamente. Pô, que novela é brincadeira. E aí ele me mandou, ele falou, cara, é você? Ele falou, eu reconheci pela voz, a voz rouca. Eu falei, cara, que loucura. Aí ele me mandou, eu falei, Mas é mesmo, pela voz. A Selva de Pedra. Depois da Selva de Pedra veio Hipertensão. Quem fazia o nosso pai era o Dolabella. Nossa, o Dolabella era igual o tio meu, você sabe dessa história, né? Não. O Dolabella e a Pepita são como se fosse... Eles eram tios meus, assim. Quando a gente morou na Itália em 83, um dos vídeos mais emocionantes que tem, o Dolabella e a Pepa foram lá, chamado de Pepa, foram lá para a Itália ficar com a gente, viram o jogo do meu pai, que ele faz o gol contra a Roma, e a Pepa chora e o caramba. Cara, eles estavam na minha casa aqui toda festa, todo aniversário. O Dolabella era que nem, pô... E o Dado até hoje, a gente se fala que ele era pequenininho, né? O Fábio Dolabella, que era o mais velho, que era mais amigo nosso. Eu acho que ele trabalha lá de produção. Ele era mais amigo meu, assim, jogava com a gente, tá, futebol, mas, cara, o Dolabella é sacanagem. E aí eles tinham um casa em Búzios e tal, e eles sempre chamavam pra ir pra lá. Vou mandar um beijo pra Pepita. Pepita, eu tô te esperando aqui, cara, tá um tempão que eu tô pra ela aqui. A Pepita é uma figura. E aí eles chamavam a gente pra ir lá e tal, e minha mãe não deixava, assim, porque eu era muito moleque. Minha mãe não deixava e tal, porque iam os filhos. Carla Marins, primeira novela. Nossa, Carla Marins. Então, assim, foi... E engraçado, há pouco tempo, tem 1 mês, 2 meses atrás, a gente se encontrou na internet. O Dudu, que era o filho mais velho, que era o Eduardo Cardoso, que ele apareceu novamente aí com a história de Pantanal. Porque hipertensão, isso. Isso, na hipertensão. Tá. E ele fez Pantanal, então ele voltou, fizeram uma matéria com ele grande, ele tá morando lá fora. Aí ele me achou pela internet e tal, a menina também, o Jonathan Nogueira, a gente acabou se encontrando, fizemos um grupo e tal. E a gente tentou se encontrar aí, mas acabou que não rolou. Essa coisa de, vamos marcar. Difícil, a galera antiga, a galera da escola, a galera da série, vocês a galera da novela. Vamos marcar. Aí acabou que não rolou. E aí depois veio Top Model. O que vocês querem? Ter uma conversinha com o senhor, de homem pra homem. De homem pra homem. O ruim disso aí é que essas novelas dos anos 80, porque novela, artista é uma coisa que você não tem limite de idade. Sim. Que nem futebol, por exemplo, com a gente que sabe que passou de 30 e pouco comenta. Então você fazia novelas com gente muito mais velha. Então eu estava vendo no YouTube uma coisa assim, a Vamp, pessoas que morreram da Vamp, da Top Model. Cara, 20 assim pessoas. Não, é muita gente. É triste. Porque você pega. O que você falou, o futebol você vai jogar com aquela galera ali. Exatamente. Né? Mais ou menos da tua faixa etária. Ali não. Eu trabalhei com. O cara com 80 anos, com 70. Exatamente. Tipo, Caça-Talentos eu gravei com o Dercy. Porra, terceira demais. Paulo Gracindo. Paulo Gracindo em Vamp. Nossa. E Hipertensão também. Quanto tempo depois foi o Top Model? Cara. Hipertensão. Bom, Top Model. Nós estamos falando você com que idade? Top Model era de 89, eu tinha 10 anos. Top Model é a novela que, assim, marcou bem, porque teve uma situação engraçada ali na Top Model. É engraçada hoje, né? Porque eu consegui fazer. Mas na época não foi. Porque a gente fez era um teste de sei lá quantas pessoas numa loja que tinha em frente à Globo ali no Jardim Botânico, Sol. E tinha crianças de todas as idades. E aí foi passando seletiva e tal, e chegou mais pro final, não rolou. E eu fiquei muito mal com aquilo ali, porque eu já sabia que a novela era de praia, eu amo praia e tal. E aí um belo dia foram gravar perto da minha casa e eu conhecia todo mundo, né, de produção. Aí o cara falou, pô, que pena, pô, vai ser na praia, que não sei o que, de surf, skate, babá. Pô, voltei mal pra casa. Um belo dia, a Guta Matos, minha madrinha, ligou e falou, Igor, você tá onde? Quer dizer, Igor, óbvio, minha mãe, né? Rosângela, 10 anos, né, Igor? E nem era celular, era telefone de casa. Eu preciso que o Igor venha aqui. Aí marcou o dia e tal.
E aí cheguei lá, tinha o Damião, que era um diretor que já faleceu, que ele era diretor do tablado, ele tava lá, ela falou, esse é o menino que eu te falei, é o Igor e tal. Eu acho que ele não associou de testes e tal, porque ele comandou alguns testes lá. Aí ele falou, pô, beleza, eu vou levar pro Mário Márcio Bandarra, que é o diretor-geral. Ah, não fala, ele participou da selva de pedra, da hipertensão? Pô, mas assim, talvez os outros, né, que estavam ali, já tinham participado também. Né? Entendi. Menino, Todos eles eram atores que faziam novela. O menino que ia fazer já tinha participado. E não sei se foi acerto de contrato, enfim, não deu certo. Entendi. E aí eles estavam Era a única buscando. vaga que estava sobrando? Os outros todos na verdade já estava preenchido e essa pessoa saiu e aí ficou o John Lennon faltando. Né? E aí... Aquelas coincidências que a gente estava falando antes. É coisa de Deus, vê, é coisa de Deus. Se não acontece, olha aí. Eu deixo na mão de Deus. Quem é o garoto que saiu dessa... Tu não sabe? Cara dele, quem foi? Não pode falar? Não, poder falar eu posso, cara. É amigo nosso, o Patrick. Ah, o Patrick? É, o Patrick. Porra, Patrick dançou, hein, Patrick? Não sei o que jornalista esportivo depois dessa. Que sacanagem. Eu não sei o que rolou e tal. E aí não rolou ele. E aí me apresentaram pro Damião, né? Ela me apresentou. Aí o Damião já me levou pra Globo Tijuca, né? Herbert Rich ali na época. De lá me levaram pro Alto da Boa Vista, onde estava sendo gravado a cena. Na época, Taumaturgo e Malu. Taumaturgo era demais, cara. Porra, Não, o Taumaturgo praticamente me colocou na novela. Quando ele me viu, Igor, não sei o quê, porque ele me conhecia de hipertensão. Que eu não lembro dele em hipertensão. Mas dizem que o Chico Anísio fez aquele personagem por causa dele, do jovem. Não é mesmo? Dizem que era imitação do Taumaturgo. Ele é figura máxima. Jovem. Assim. Eu perdi até contato com ele, a gente se segue e tal, mas... Aí ele me viu, já me abraçou, falou, esse menino é muito bom, tem que ser ele, que não sei o quê. Tipo, assinou meu contrato. Aí saímos de lá, assinamos as coisas aí. Aí você tava igual pinto no lixo. Tava né? John Lennon, falei, caraca. E, pô, eu era mulato, assim, eu tava todo dia na praia, moreno de praia, todo dia, gostava muito. E só colocando uma coisa em relação ao que a gente tava falando da fama, que é muito doido, na Top Model eu passei por algumas situações bem interessantes, com o negócio de fama, né, de fã mesmo, tanto para um lado, não digo negativo, né, mas assim, uma coisa que era muito doida, eu estudava de manhã, né, e um belo dia a Globo me buscava na escola para gravar. Na época eu lembro que era um carro, um Ibiza. Ibiza? Todo desenhado. Todo, nosso não era desenhado. Não, todo desenhado não, todo envelopado de Globo. Envelopado, E aí parou na porta da escola. E minha mãe não podia me levar nesse dia pra gravação, minha tia me levou. Só que minha tia atrasou. E a gente ficou. Resumindo, o pessoal da tarde da escola, que não convivia comigo, ninguém subia pra sala de aula, ficou todo mundo querendo tirar foto. Eu falei, cara, assim, é muito louco isso, né? Isso foi essa passagem. E tem a questão de uma senhorinha que, esse eu conto sempre, assim, foi uma coisa muito emocionante. Eu tinha 10 anos e isso me marcou muito. A gente ficava lá na Praia da Macumba, onde a gente gravava. E aí ficava eu e Nuno contra Henrique, Marcelo, jogando basquete, jogando tudo que podia brincar ali. Maneiro. Que era uma diversão. Só que eles paravam porque virou ponto turístico, né, lá. Então ficava todo mundo no muro tirando foto, autógrafo e tal. Aí o Nuno falava, gente, agora parou, vamos atender o pessoal. Aí a gente parava de brincar lá, ia lá, atendia todo mundo e tal. E aí chegou uma moça e chamou minha mãe. E falou, pô... Aí minha mãe foi e me chamou. Resumindo, a gente foi lá fora. A mãe dela era muito fã minha. E ela não tinha as 2 pernas, uma senhorinha. Nossa. Cara, isso assim, foi muito... Hoje, obviamente, eu me emociono mais lembrando disso do que na época, mas isso me marcou muito, assim. Eu vejo a cena, sabe? Porque você começa a ter a dimensão do que teu personagem ali, do teu trabalho... Exatamente. Né? Que as pessoas... É muito doido isso. É muito... E é gratificante, foi o que eu falei. Então, é um reconhecimento de uma senhorinha que ela foi lá lógico, pra ver os outros também, mas fez questão de falar, sabe? Comigo. Cara, sabe que eu citei algumas novelas aqui que marcaram minha vida e tal, mas Top Model, é engraçado como tem, assim, Top Model, se você me perguntar a história inteira da Top Model, assim, dos personagens, eu não vou lembrar de tudo. Só que aquela família, aquilo ali, né, tem coisas em algumas novelas que marcam tanto, e
para você ver o poder da novela, até da música na novela. Vou voltar no Heriberto aqui, que o nosso papo com o Heriberto Leão hoje foi assim, eu tiro muito exemplo do poder da música. Eu falei para ele que o Led Zeppelin é a minha banda predileta. A música do Led Zeppelin que toca na novela foi assim que eu conheci, né? Que uma das músicas... Foi assim que você conheceu a música. Stairway to Heaven. Essa música eu tocava o tempo todo. E marcou, porque quando eu ouço essa música hoje, eu só lembro daquela novela, cara. Uma que me marcou, que é o Oceano do Djavan. Oceano também, exatamente. Exatamente. Pô, não, essa... Oceano. Eu vou no show do Djavan e falo, cara, quando ele canta o Oceano... Top model. É top model. É impressionante, cara. Marina. Marina, aquelas trilhas sonoras de disco, eu tenho aqui um monte, cara. Tem trilha sonora, cara, era muito... Que é demais. Aqueles nomes ninguém entrava com pro. Pô, Jane Fonda. Mas era tinha o Ono também, não? Tinha? Era Olivia, né? Olivia Newton-John. Olivia Newton-John, Jane Fonda, Elvis, que era o Marcelo. Elvis, tinha esquecido do Elvis. Era o Marcelo Faria. E Ringo o Ringo. Starr, Ringo e o John Lennon. Eram os filhos. Pois é, né? Ninguém falava, né? Não tinha essas coisas. Não tem essa coisa de associação. Você falou agora da dimensão de pessoas que reconheciam, mas como é que era com você, com a tua família, assim, a dinâmica? Porque, pô, deve ter sido... Pô, mudou tudo, né, cara? Na tua casa, você agora virou o John Lennon. Então, assim, você falou até uma coisa engraçada, que a gente começa a ganhar muitos amigos e muitos primos. E quando fala assim, pô, fulano, contei com teu primo ontem. Tipo, quem? Sei lá, fulano. Eu vou buscar na memória. Sou primo de 5º grau do John Lennon. Eu não tenho esse primo, né? Eu não tenho esse primo na família. Eu falo, não, porque é muito amigo, né? Eu sempre morei no mesmo lugar há muito tempo, a gente vira amigo. Primo de consideração, aquela coisa de consideração, né? Mas assim, com a família em si, cara, meus pais sempre foram muito cuidadosos, né? E eu acho que até um pouco eu associo esse cuidado pela questão da televisão, né? Porque como eu já atuava desde 3 anos, tinha um pouco desse cuidado de não se machucar. Eu sou nascido e criado no subúrbio do Rio, então eu sempre brinquei, sempre joguei bola na rua, sempre soltei pipa, sempre fiz. Só te encontrava no Engenho de Dentro. Exatamente, e continuo. Tô lá, máximo no Meyer ali, de vez em quando. Então, assim, então eu sempre fui essa coisa de moleque, de rua, de querer brincar e tal, e minha mãe tinha muito esse cuidado. Tanto que eu chegava no Top Model, eu queria ir pra praia, né? E aí não podia, porque ia estar cheio de sal pra gravar, que não sei o quê, o cabelo ia estar molhado, ia estar cheio de areia com a roupa, aquela coisa toda. Então ela passava um aperto em relação a isso. Então tinha esse cuidado, né? Eu acho que não pelo... O John Lennon, a fama se ganhou... meu pai trabalhava numa fábrica, então assim, tipo... É o pai do John Lennon, né? É isso que eu tô falando, muda a dinâmica. E uma coisa que era engraçado, que eu comecei a ganhar mais do que meu pai, né? Eu ia te perguntar isso agora, se a parte financeira, porque naquela época, claro que se ganhava menos do que agora, mas também teve uma época depois que eu acho que as pessoas estavam ganhando mais do que agora também, porque agora, pelo menos na Globo, em novelas, né? Eu acho que teve isso sim, né? Eu acho que tem ainda, né? Antigamente eu acho que os contratos eram melhores do que... O sonho de qualquer ator era ter uma longa duração com a Globo, né? E é o que eu sempre falei, cara, entrar na Globo, não que seja fácil, não é difícil. O problema é você se manter. Né? Eu acho que o grande pulo do gato é esse. Só que eu era moleque, então eu acho que a cabeça que eu tenho hoje, se eu entro, eu acho que eu vida longa, vamos dizer assim. Porque você consegue, né? Você já consegue pegar... moleque, eu não ligava pra isso. Eu tava lá me divertindo, trabalhando no que eu gostava, mas era uma diversão, não deixava de ser uma diversão. Você tava ganhando mais do que teu pai. Tava ganhando mais do que meu pai, né? Então assim, eu tinha os brinquedos que eu queria. Que beleza. Minha mãe... Papai, não mexe com meu dinheiro não. Eu posso comprar. Minha mãe, tipo, na época de minibug, mobilete, eu quero. Eu posso comprar, ué. Que ideia. Toma aqui, mãe. Te empresto, caramba. Mas isso nunca foi um problema, né? Eles sempre administraram, meu pai e minha mãe sempre administraram essa questão da grana. Obviamente, se faltava de um lado, pegava do outro. Isso aí nunca fui ligado nisso, não. A Adriana Esteves também era do Top Model. Adriana Esteves e Flávia Alessandra, as duas. Caramba. As duas. Você tava bem ali de companhia, né? Eram minhas explicadoras. Olha só, é que sério. garoto, né? Era sério.
Dormia com elas. Olha só. O que aconteceu com você, rapaz? Acabou o almoço, né? O soninho da tarde era no colo de uma das duas. Ah, meu Deus do céu, que beleza. Não tava mal não. Agora, tipo, acabou o Top Model. Pô, maior sucesso e tal. Você estava sendo chamado já pra fazer, tipo, série, filme? No Top Model a gente fez, no finalzinho assim, a gente começou a fazer muita propaganda. Ah, eu vi uma ontem de você fazendo com a moedinha, a moeda do moeda, Japão, da moeda, não sei o quê, eu vi ontem. Cara, aquela, vou te falar, aquilo foi no consultório do Pitangui. Aqui tem dinheiro de verdade. Coleção de adulto. Só que aquilo, eu vou te falar, cara, aí, pra acertar aquele negócio da moedinha, e era câmera de cinema, eu saí na madrugada de lá. Eu lembro muito assim, eu tenho uma memória muito boa. Eu lembro de algumas cenas, sabe? Várias passagens, assim, tipo, uma delas, voltando um pouco do Top Model, a gente saindo, tipo, a Malu me pegava pelo braço, vamos pra praia, pra água. Malumade. Coitado, ele tava mal. Tava mal, não. Não, e assim, 8 seguranças pra ela era a Top Model, ela é a Malu, né? E nós íamos, vamos dar um mergulho, ficar na água. Aí os caras serviam tanto de segurança quanto salva-vida pra mim. Porque eu ficava encostado ali nos caras pra não... Mas era interessante. E aí, voltando ao que você tinha me perguntado... Desculpa, você tá casado hoje, não tá? Não. Não, você não tá casado hoje, não. Porque eu ia dizer, porque você largou Gabriela Duarte, Flávia Alessandra... Peraí que eu não larguei ninguém. Elas não quiseram. Adriana Esteves e Malu Mader. Essa era o teu quinteto. Mas olha só, eu tinha 10 anos aí. É verdade. Por isso que mas o que serviu pra Globo, que eu falei, que se agora é vida longa, serviria acho que também. Ai, meu agora, como eu digo, é outra reunião. Não podia deixar passar essa, não. Já a Gênia, como é que fala? A Gênia Fonda também. Carolzinha. Aí eu comecei a receber propostas de teatro, né? Lógico, tudo através da minha mãe que fazia esse filtro, e algumas outras produções, até da própria Manchete, né, como eu falei. Só que o problema foi, acho que foi Ana Raiz e Trovão, sim, só que a gente tinha que gravar, tipo, ficar um mês fora, e um mês Rio, pra estudar. E aí, enfim, minha mãe não chegou num acordo, não era avó, né? Vou falar, não tem problema. Avó deixaria, né? E aí foi passando o tempo, né, te confesso que a gente deve ter feito Primo Basílio, que eu fiz, algumas outras produções menores. Vamp vem em que ano? Vamp 91. Foi bem rápido, 89. 2 anos. Né? A gente grava geralmente, não sei hoje, mas antigamente eram... Que não foi só você da Top Model que foi pra Vamp, né? Que era o mesmo autor. Né? Mas aí, tudo foi meio que uma guerra, não foi nada fácilzinho não, tá? Ah, é? Tem uma guerrinha aí. Bom, você saiu daquela mulherada toda para trabalhar com a Cláudia Hanna, mas com o maior ator para mim, que eu sou fã, falei dele aqui hoje, que é o Neila Torraca. Neila Torraca. Cara, eu sou apaixonado por esse cara. Eu imito ele desde pequeno. Uma loucura. Um gostosinho, uma coisa. Adorava. Ele é vampiro. Muito bom. Era o Vlad. O Neila Torraca é sacanagem. Vlad, ele é muito bom. Porra. Na Vamp... Aí tem uma curiosidadezinha aí, que foi uma dessas produções, acho que Record, Riacho Doce foi Rio, foi Globo, que também eu fiquei doente na época. E eu não consegui ir viajar, porque era a Fernanda de Noronha que gravava. Ah, é? E aí eu fiquei doente, não lembro o que eu tive, não sei se foi catapora, algo assim. E era uma doença contagiosa que eu não podia ir. E aí eu não consegui ir. Mas... eu deixei de fazer uma produção, eu acho que foi Ana Raiz já. Porque, teoricamente, eu estava certo na Vamp. Teoricamente. Era o mesmo autor, que é o Antônio Calmon e tal. E se fechou o elenco e eu não estava fora. E aí a gente... eu não estava, fechou o elenco, eu não estava na Vamp. E aí fiquei mal de novo, né? Eu gostava do que eu fazia, né? Gosto. Não era na praia dessa vez. Não era na praia. Era Armação de Búzios. O quê? A Vamp? A Vamp tinha até então eu fiquei fora. Era pousada? Porque era pousada do Reginaldo. É verdade. Era pousada do Reginaldo. A gente gravava em Niterói. E aí tava fora. E aí fiquei mal, aquela coisa toda.
né, todo mundo praticamente da Top Model estava. Era a ideia que todos fossem. E aí eu fora, aí minha mãe foi mãe, assim, sabe? Ligou. Isso não se faz com a criança, aquela coisa toda, deixou de fazer uma coisa para fazer outra. E até que entrou na cabeça dele e aí ele escreveu. Nossa, te salvou, hein? Escreveu o Pingo, que o Pingo entrou tipo no, depois, né? sei lá, 40º, 50º capítulo No meio da novela. da novela, Você era o garoto que era... Era um menino de rua. Menino de rua, que tinha a questão com o Henrique, né? Eu roubava o Henrique para cuidar da minha irmã, e aí minha irmã acabava morrendo, enfim, ele cuidou, e aí o Evandro me adotava. Preocupado comigo, cara? Eu não vou roubar ninguém, não. Já me regenerei, sacou? Agora que eu tenho uma família, tenho uma ocupação, direito de brincar, tô aprendendo uma profissão. Eu assistia pequenininho esses velhos fazendo programa. E hoje estou aqui, ó, entrevistando o cara. Tá vendo? E tinha o Jorge Fernando, que eu era louco para trabalhar com ele. O astral daquele cara fora o talento dele, né? Mas era muito... Foi numa peça dele, ele era muito engraçado demais. Nossa. Boom, enfim, todas as peças que ele fazia eram muito boas. E eu era doido para fazer novela com ele, ser dirigido por ele. E aí consegui. E ele falava isso muito para minha mãe, para mim. Gostei de ver, moleque. Brigou, tá aqui, que não sei o que, tal. Então, isso foi legal. Mas isso vários atores que passaram aqui falam isso pra mim. Que alguns personagens, eles conquistaram porque eles foram lá e pediram. Eles pediram pra... Esse personagem é meu, sou eu. E aí o cara foi e aceitou. É mais ou menos isso, né? Você tem que brigar. Lógico, existem autores, diretores que já lê já faz o convite antes, né? Sim, uma autora vai escrever uma novela, já quer fulano. Mas às vezes você vê aquilo ali e fala, pô, isso aqui é pra mim. Não Exatamente, é pra ele. tem a minha cara, eu sei que eu consigo dar vida àquilo ali legal. Né? E aí foi. Vamp foi uma novela que marcou a época também. Cara, Vamp era demais. Porque É uma das minhas... a gente... Até outro dia eu coloquei uma caixa de Dudu, perguntas. filho do Edu, a gente ligava um pro outro rindo quando vai aparecendo o Vamp. Ele tá vendo Nélia Torraca? Eu falo, cara, ele é demais, cara. Às vezes eu vou no YouTube lá pra ver alguma coisa dele. Né? Não, e tinha o Otávio Augusto, que era um dentinho esse só. cara, esse era demais. Era um dente só. Parecia o Chico Anísio com o vampiro brasileiro. Mas... Não, e tinha uma tecnologia, né, que hoje obviamente faria... que não existia nas novelas, né? A questão da transformação do vampiro. Cara, eu vi, aliás, um vídeo da Cláudia Hanna, ela fazendo um vídeo com um coreógrafo lá e fazendo a música do Vamp. Cara, a mulher parece estar com formol também. Ela não mudou. É impressionante, né, cara? Continua muito. Assim, pô. Você lembra, você olha pra ela, você ainda vê a Natasha. E isso foi marcante, essa novela, por isso, né? Por essa questão era o cachorro que virava vampiro, que não sei o quê, né? Tinha essas transformações. Até semana passada eu coloquei uma caixa de perguntas, o cara colocou lá, como é que fizeram pra te encolher? Pro Paulo Gracino, que era o cachorrão, que era com Breda, né? Ele me encolhia, que ele era o anjo e tal. Então, tinha essa coisa que antigamente... Era tecnologia, era uma tecnologia que, pô... croma aqui, blá, blá, blá. Hoje a gente vê, né? Fala, nossa... mas faz parte da evolução. Exatamente, né? E vai. E aí foi isso. Vamp a gente conseguiu marcar assim também. Acho que foi uma coisa que... Mas entre os dois, eu ainda confesso que as pessoas ainda lembram muito do John Lennon. John Lennon, claro. John Lennon é o John Lennon. que chama, não tem jeito. Quando 91, você já está com 12, 13 tal. Porque o problema do ator mirim, problema entre aspas, é que ele vai ficando adolescente. Aí vai começar as espinhas, aí começa a ficar com aquela voz. O bacana, eu lembro quando ainda estava fazendo, já com vozeirão grosso. Sabe o Two and a Half Men, aquele garoto que era pequenininho e de repente o garoto tá enorme? Fica grande e você... aí tem autores que não sabem muito bem o que fazer, né? Pô, mas ele não é mais criança. E aí você está escrevendo. E tinha essa coisa dessa mudança mesmo. As pessoas falavam, pô, mas... o Igor, minha mãe, né? A gente batia nas portas, pô, uma produção e tal, entrar no personagem. Pô, mas então, o Igor tá naquela coisa de... Ele não é adulto, né? Tipo, e nem é criança. Tá vendo? Né? Então tem essa entre-safra aí, né? E aí deu
a gente deu um tempo, assim. Fiquei um tempo. Isso criou dificuldade pra você? Muito, Os caras não imaginavam, não. Muito. Acho que não tem adolescente na novela. Ou é criança ou é adulto, né? Faz sentido, faz sentido. Se você for olhar assim... É. Adolescente acabou ficando muito na malhação, né? Bom, aí beleza. Aí você ficou nessa transição que... Que aí eu comecei a fazer muita coisa, tipo... Aí, se eu não me engano, foi Primo Basílio? Acho que foi, o Primo Basílio foi antes. Enfim, eu fiquei um tempo fazendo pequenas coisas. Até que veio o Caça-Talentos. Que susto você me deu, hein? Sei lá, eu achei que você tava doente mesmo, alguma coisa séria. Eu fiquei muito preocupado. Eu tava com muita espinha. Então, eu chegava, olhava o cara e falava, pô, o cara não precisa desse rosto lisinho assim, né? Eu querendo gravar. Cara, adolescente é foda. Você ficou olhando, parecia que tava cheio de buraco. Aqui, não, né? eu tinha muito assim. E aí... Pô, por isso que não entrou na novela, eu tava fazendo uma peça, né? A gente tava ensaiando uma peça de teatro. Eu fui pro teatro, nessa entre safra, eu fui fazer teatro e tal. E aí a gente tava ensaiando uma peça. Não lembro se foi um namoro, férias, alguma coisa assim. E aí a Viviane Novaes, uma atriz, virou pra mim e falou assim... Minto, Magá tava na... Magalhães? Magalhães. Tava dirigindo Malhação. E eu sempre batendo na trave pra entrar em Malhação. Tal. Fiz uma participação, tal. Aí eu liguei e falei, Magá, tudo bem e tal, pô. Ele falou, Igor, calma, vem aqui pra eu te ver. Você vem aqui pra eu te ver, tenho trauma. Cheguei lá na Taiko, aí ele falou assim, tá, beleza. Eu falei, não, como assim, tá, beleza? Não, queria te ver, eu já te vi. Já sei como você tá. Que absurdo. Aí não, beleza. Mas minha mãe lá no... Entrei sozinho, tô adolescente para adulto, entrei sozinho na Taiko. Minha mãe lá no estacionamento. Aí eu voltei e ela, e aí? Falei, ele me viu. Ela, como assim? Falei, exatamente. Nossa. Como assim? Ele queria me ver, ele já sabe como eu tô. Sua mãe não entrou lá Não, atrás aí, dele, dessa não? vez não. Aí, beleza, voltamos. Tal, já me viu. Ó, vai entrar um bloco novo, alguns personagens novos e tal. E o que tiver no teu perfil, já te vi, é teu. Falei, pô, beleza. Magá tinha me dirigido em Hipertensão. Segunda, terça-feira, Viviane, e aí, tá sabendo a novidade? Eu falei, qual? Magá saiu de Malhação. Eu falei, porra, balde de água fria, né? Perdi. Já era Malhação. Aí eu falei, sério? Ela é... Ele agora vai dirigir a Angélica. Cara, liga pra ele. Aí eu, porra, fazer o quê, né? Na Angélica. Nada contra os angélicos e tal, mas não era o que eu queria, tipo, ser tipo, assistente de palco. Aí eu falei assim, bom, mas fazer o quê? Ela, não, vai ter uma novelinha. Eu falei, opa, então beleza. Liguei pro Magá. E aí, Magá, beleza e tal? Aí ele, vem aqui pra eu te ver. Eu falei, porra, não mudei tanto Agora, assim, não, né, cara? ver de novo. Porra, uns 15 dias, um mês, não mudei tanto manda assim. uma foto aí. Aí fui eu, aí minha mãe, eu tava com Se fosse hoje em dia, tá vendo? Ligava na câmera e Pô, falava, já me viu o quê? Não, mas hoje tem o tal do Face... Não, FaceTime não, tem o um... tal do Face, não, você tá de brincadeira. Não, é que bem. FaceTape, uma coisa assim, que os produtores de elenco estão pedindo agora. Você mesmo? grava, fala o que você fez e tal. Pô, manda no WhatsApp. É basicamente... Não, mas é isso. Liga Fiz na agora, câmera e semana resolve. passada. Só ligar e falar direto, né? Pô, 20 minutos resolve com... 20. Aí eu fui lá, só que eu tava com muita espinha. E aí maquiei e tal, cheguei lá. Maquiou. Deu uma maquiada pra dar aquela enganada, né? Aí cheguei lá. Tem certeza que o cara pessoalmente não reparou que tinha espinha? Não, reparou, mas... Esse cara tá cheio de pelo pomada, menos, né, cara? Aí ele virou... Aí eu aprendi a ler de cabeça pra baixo lá na Globo, tem isso, né? Eu ficava conversando com o diretor e olhando. Né? Eu sei escrever de cabeça pra baixo. Aí eu fiquei olhando e tal. E aí ele foi e falou assim, pô, é você. Eu falei, pô, claro, só tu que não tinha visto isso. Aí, não, é você, não sei o que, tal. E ele colocando, tinha os personagens, ele colocava o personagem tipo, em verde, vermelho. Fechou, colocava. Eu tava dentro da sala conversando com ele, se eu não me engano, a Claudinha Rodrigues, na época, entrou e saiu. Ela entrou e saiu e tal. E aí ele falou, aí ele foi e colocou em vermelho. Eu falei, pô, Magá, como assim? Não tem que ir lá conversar com o cara do contrato, da grana? Eu falei, pô, do jeito que tá querendo trabalhar, se o cara te oferecer uma bala de Juquinho em Verulito, tu vai aceitar. Eu falei, pô, peraí, também não é assim não, né?
Mas o que tem o ler ao contrário? Pra ler os personagens que faltavam, que eu queria ver, porque você tinha tava mais lendo- opção. Se tinha mais opção. Porque ele me colocou, tipo, sou boy. Mas eu vi outros personagens ali. Só que eu não sabia de nada. Eu tava entendi. querendo ler, tipo, a sinopse ali pra ver o que era, entendeu? Porra, tá querendo dar uma de detetive. Não, né, de... Mas deu certo em outra situação. Então, eu ficava nessa... Você devia ter falado, eu tô passando mal, você pode pegar uma água pra mim aí, vai. Pegava ali rapidinho, né? Tirar uma foto que hoje dá pra fazer. E aí, enfim... Tá piorando essa situação. Agora ninguém ia te chamar porque eu vou te... E aí, enfim, fui lá, a gente negociou, fechou, e aí veio Caça Talentos, que foi, assim, foi bem legal, foi uma produção muito legal, porque eu trabalhei com pessoas, pô, Eduardo Galvão, né? Porra, meu parceiraço, Cara, que eu perdi agora. exatamente. Saía pra almoçar toda hora, eu e ele. Não, Toda hora. figura mais... Me ligava assim, João, vamos comer uma feijoadinha hoje, domingo? Eu ia lá com ele. E era riso garantido, né? Pô, cara. Era um cara muito do bem, Era muito, da minha pelada, né? No grupo da minha pelada. muito bom. Muito bom ator, muito boa pessoa, né? É um cara muito... E aí, E Tony era um cara Tornado. saudável pra caramba. E Tony Tornado, Antônio Pedro, né? Marilu, enfim. Então só galera top, né? Assim, a Claudinha tava começando, mas já era um talento, a Claudinha A Rodrigues. Angélica também já tava, né? Não, a Angélica já era Angélica. Estabelecida, Ela já era Angélica, não como atriz, né? Que foi uma grata surpresa, assim, pra todo mundo tinha uma coisa. Helena Fernandes estava começando, Ana Furtado, enfim. Estavam vindo, né? E tinha essa galera. E qual era a grande sacada do Castanheto, que eu achava bem legal? Toda semana era uma historinha nova. Então você tinha a oportunidade de gravar com vários atores e atrizes completamente diferentes. Como eu falei, pô, eu gravei com Dercy, gravei com Raimundo, que fazia meu pai na época até, o Raimundo Souza. Então, assim, foi uma galera... E a galera que estava começando também do Escracho, que era o grupinho que se formou, né? Que tinha o Jorginho Neves, enfim, uma galera aí, o Pedro Garcia, que eles estavam entrando, eu já tinha vindo de 2, 3 novelas, e eles estavam começando, era a primeira, e a gente até fez um grupo e fizemos uma peça, produzimos uma peça para viajar aí pelo Brasil. Então, foi uma coisa que a gente ficou 2 anos... Quanto tempo foi? 2 anos? Acho que gravando 2 anos e pouquinho, e no ar ficou bastante tempo. Pois é, isso aí nós já estamos falando, já você quase adulto. Já eu com 17... espinha eu comecei a na cara. comecei a gravar com 17. O Caça Talentos estreou, eu fiz 18 anos. E aí depois disso, o que virou a tua vida com 20 Cara, anos? então, aí depois disso eu fiquei meio perdido em relação, porque eu tinha uma coisa de gratidão pelo Magá, tenho, né? O cara me ajudou, por mais que venha aqui me ver, mas me colocou e tal. Ele que foi mesmo. E eu ficava com uma coisa porra, a gente podia entrar no Projac a hora que eu quisesse, a gente não gravava no Projac, de buscar uma nova produção, sabe? E rolava um comentário assim lá nos bastidores, tipo, pô, fulano tá aqui, mas já tá de olho na novela tal. Sei. E meio que abandonar o projeto. Entendi. Então eu tinha essa coisa pô, deixa eu acabar aqui. Hoje Sim, eu você não. não aceitava. Hoje eu faria de outra forma. Sim. Tá? Eu ia falar, pô, Magá, pô, tô vendo uma coisa, como é que vai ser aqui e tal, vai acabar? Hoje, como eu falei, a experiência vai te dando isso. Mas a gratidão também. Sim, ali por com estar ali, certeza. Mas esse vácuo que ficou quando terminou, de aí você conseguir entrar de novo no projeto, que aí você já não tinha mais o contrato, aí você tem que pedir uma liberação. Então você acaba dependendo de favores, né? E obviamente os produtores de elenco não querem receber, eles querem receber quem eles ligam para ir lá. Não é você que fica lá rodando tentando falar com eles. Que isso é uma outra coisa muito doida, né? Você tá ali não pedir emprego, você não tá pedindo dinheiro. Só que tá na pedindo tua emprego. cabeça passa o quê? Tipo assim, falta de reconhecimento. Pô, o pessoal não me deu valor aqui, não sei o que, ou não. Assim, um pouco disso. No início me dava um pouco de, pô... Ou não só que tiveram eu mesmo... oportunidade de você mostrar que você de já mostrar adulto, mais dali, entendeu? Que você pode... que eu podia mais. Eu acho que isso teve um pouco, sim. A única coisa que me dava um pouco mais de tranquilidade, e eu cansei de ver isso lá, era tipo, eu ligar para um produtor de elenco, o que eu ia falar com ele? Aí tu fala, é o Igor Lage. É o Igor Lage? O produtor tá aqui. Aí passava. Eu cansei de ver, tipo, é o fulano de tal?
Pô, então, ele tá numa reunião, não sei o quê. Entendi. Então, assim, eles me atendiam e eu começava a falar e tal. Tinha um carinho por você. Esse carinho teve, entendeu? E aí, foi meio que perdendo, eu fui ficando adulto, né? Precisava ganhar meu dinheiro. Acho que a maior curiosidade das pessoas é isso, tipo, o que você fez depois e tal, porque você, cara, você segue tua vida, né? E você seguindo uma carreira de ator, você não tá tendo oportunidade. Então, aí eu fui pro teatro, novamente voltei pro teatro. E aí foi como tudo meio que mudou um pouco da minha vida. O teatro, a gente produziu, dirigiu, fez, eram 7 atores, 4 homens, e desses 4 homens que produziram a peça. E a gente viajou o Brasil todo, que era uma peça chamada Namoro ou Amizade. Maneiro. Então a gente viajou o Brasil todo. Tipo, eu fiquei 36 dias no Sul. Isso que ano que você tá falando? Já... 2000, por aí. E aí a gente rodando o Brasil, e aí 36 dias no Sul e trabalhando pra caramba. Tipo, de manhã a gente fazia escola, à tarde fazia televisão e rádio, e à noite peça. Direto. A gente só não fazia domingo, que é uma coisa engraçada pro teatro, né? É porque a gente fazia muito projeto de escola. A gente fazia muita escola. Então, era durante a semana mesmo. E aí, dali, eu conheci o meu sócio, que ele dirigia a nossa peça, né? E aí, dali, a gente então começou... o sócio era de origem de teatro. Ele é teatro. Ele é de teatro direto. E aí, ele apresentava muito evento, ele é MC de muito evento. E começavam a pedir as coisas pra ele. E aí ele, produzia. E você, cara, é o que eu falo, a gente produzia teatro sem grana. Então você pega um evento de uma empresa e tal, a gente começou a focar, eu e uma atriz. Uma atriz e um ator do espetáculo, a gente começou a colar nele. E produzir evento. E aí a gente foi pro lado do evento. E o dinheiro começou a entrar. Falei, cara, eu não posso parar, né? O ator tá vindo. Eu, 2004, 2003, 2004, quando eu voltei do Japão, que eu parei de jogar, eu comecei a organizar o evento e não parei mais. 18 anos. São 18 anos fazendo isso, cara. Porque evento é uma coisa... E dá um trabalho do caramba. É cachaça, assim, né? É o que eu tava até falando. Dá muito prazer de fazer. Eu tava falando com a cliente hoje, eu falei, cara, tem coisas... Por isso eu tenho 2 sócios, né? Um cuida mais da parte criativa e esse cuida mais da parte de direção do evento como um todo. Eu gosto da produção, sabe? Aquela de mão na massa, de estar no evento, chegando todo mundo, montando. Tu vê aquela coisa crescer de gente e tal. Não, cara, é mó barato. Nós estamos falando já do Vamos Que Vamos. O Vamos Que Vamos começou... Quando que vocês resolveram abrir Vamos Que Vamos tem 17 anos. Tem quase a idade do meu evento. Vocês criaram nessa época, então depois que vocês aí acabaram... começou eu e o Marcondes, né? Junto com a Pastel e com o André, que eram do elenco da peça, a gente começou a ajudar ele. Sei. Começamos a ajudar ele nas coisas e tal. E aí tinha um coral da Eletronuclear que ele dirigia e a gente começou a produzir. Eram amadores, né? Que eram funcionários que faziam, mas toda a parte por fora era profissional. No caso, ele, diretor, tinha uma maestrina, tinha um figurinista e tal. E a gente começou a produzir aquilo ali. E fomos produzindo. Dali começou a produzir. Aí eu fui para um outro espetáculo chamado Homens, onde eu conheci o Douglas, que é esse outro sócio nosso, que é o nosso cenógrafo e tal, que é da parte criativa, que faz tudo. E dali a gente começou a Vamos Que Vamos. Ali, junto os todo mundo do meio, né? Todo mundo do tudo meio, de literalmente. teatro, tudo de teatro. E aí e isso é um diferencial nosso, hoje no mercado de eventos. Né? A gente vem com uma coisa mais de direção de palco. Né? Às vezes as pessoas, mas vocês têm direção. Mas para você foi uma coisa assim, tipo assim, quando você abriu a empresa, porque eu quando abri foi aquela coisa, eu estava jogando futebol, tentando jogar e tal, eu botei na minha cabeça, acabou minha carreira, não quero mais jogar, porque eu também já estava, filho de quem eu sou, já era difícil. Aí, quando acabou, eu falei assim, acabou, não vou voltar mais. Você naquela hora, ou você só pensou assim, vou dar um tempo, vou focar nisso aqui? Aí que tá, eu nunca pensei em parar, né? Entendi. Eu acho que é o que eu falei, eu sou ator. Sim. Eu estar atuando ainda, agora em alguma produção ou não, é uma outra coisa. Entendi. Né? Só que o meu foco virou pra cá, porque eu tava aqui e murro em ponta de faca, sabe? Não tinha esse reconhecimento. Fazia uma participação aqui, uma participação ali, aí fiz uma participação em Kubanacan, fiz uma participação assim. Fazia muita participação, mas nada fixo. Nada fixo. E aqui começou a me consumir tanto de tempo e começou a dar um retorno financeiro. Claro,
Falei, cara, vou começar a focar mais aqui. E fui deixando de lado, foi automaticamente. Entendi. Isso Foi acontecendo. uma transição. Aí, pô, já tava namorando, noivo, casei, filho, e responsabilidade de casa, de família, aquela coisa toda. E aqui tá me dando. Então, tanto que assim, eu mantive isso tudo e sempre, pô, se pintar alguma coisa e tal. Só que você acaba, eu acho que quem não é visto não é lembrado. É verdade. Esse ditado eu tenho muito pra mim. E eu não era visto, porque eu não tava, realmente eu tava focando em outra coisa. Eu tava focando em ter o natural meu. também, o que é natural, né? Exatamente, eu não podia ficar esperando um produtor de elenco, um diretor falar, o Igor, vamos chamar. Não. A questão até da rede social até facilitou um pouco isso. Então, mas eu ia falar isso agora. Agora, depois de 17 anos aí com a empresa e com esse mundo louco que a gente está vivendo agora, que por um lado tem uma coisa que é ruim, né, da loucura e tal, mas tem um lado bom que, cara, é assim, são milhares de plataformas, né, centenas de plataformas, você não precisa nem de plataforma, você faz o teu próprio conteúdo. Nós estamos fazendo aqui o YouTube, Sim. eu comecei a fazer tem 5 anos. E meu pai chegava, o que é isso? Eu falava, você pega, faz o teu conteúdo e bota, entendeu? E daí vai. Então, hoje você tem possibilidades, assim, de estar aparecendo, de estar mostrando. Conheço atores que no Instagram só, ele fica lá sempre colocando coisa antiga e tal, e de repente o negócio O negócio automaticamente flui. vem. É o que eu tô te falando. Esse rapaz, o Dudu, que fez Pantanal lá atrás, ele acabou aparecendo pra gente, no caso, através do Instagram. Pois é. E no meu caso, teve também uma mudança em relação quando eu me separei. Eu tô separado há 2 anos e meio. E quando eu me separei, eu abri também mais o leque. Eu comecei a ter mais, não que eu não tivesse, né? Mas assim, mais tempo de me expor. Sei. Eu acho que essa é a palavra. E acabou surgindo um convite, no meio da minha separação, eu estava me separando, surgiu o convite para eu fazer um filme, que é o Contravenção, que se Deus quiser vai sair. Pois é, eu já ia falar isso, tem até uns 2, 3 anos. Já esse negócio, tem. Já, né? 1 ano. Uns 2, tem mais. 1 ano e pouquinho, ano e pouco. Não chega a 2 não. Porque aí veio Contravenção, né, que é um filme muito legal, tinha uma ideia de ser uma série, aí a produção resolveu fazer um filme, custear esse filme, que é uma produção independente. O Marcondes, meu sócio, fez também. Eu acabei indicando ele e tal. E dali desse filme surgiu o convite para um outro filme, Olha aí. que foi o infantil Rápido do Betão, que é com Beto Cascardo, que ele fazia também Contravenção, ele me convidou para fazer o filme. Eu fiquei meio assim, porque eu amo criança, mas essa coisa de infantil, eu me sinto meio bobão fazendo, sabe? Eu fiquei meio assim, tipo, peça infantil. Pô, você acabou de falar que você ainda é criança, com essa Sim, cara mas de John cara, Lennon. mas assim, peça infantil é tipo assim, você fazer a árvore animada, sabe? Eu Posso não me fazer vejo uma muito pergunta assim, que é assim, outro dia quem foi? Acho que foi até o Cadu Moliterno falando do Armação Limitada, que eles estavam fazendo um negócio no YouTube, que eles iam fazer uma série, falando e tal. Você nunca pensou em fazer um negócio... Porque assim, às vezes a gente não quer voltar no personagem, mas aquele personagem marcou tanto que aquilo ali pode ser uma... Tipo, a volta do John Lennon, aventuras do John Lennon, qualquer coisa, uma coisa que lembrasse aquele personagem, até pra você estar... Cara, eu vou te falar, eu não sei nem como isso funciona. Não é uma má ideia, mas assim, Cara, eu acho que como funciona em relação a direitos. Por isso que, entendeu? Não sei, se você não estiver usando imagem de nada, eu acho que o personagem é você, pô. Você tá usando, não é? Eu lembro que Eu tinha uma restrição em contrato lá da Globo, que você não podia fazer seu personagem em comerciais. E não tinha limite de tempo? Tinha, né? Deve Então, ter, né? eu não sei se era durante o contrato, enfim. Né? Isso é uma coisa que Ou então podia fazer uma... Olha, eu tô dando ideia aqui, mas uma série no Instagram, John Lennon ataca, não, John Lennon responde, John Lennon... Pô, que aí as pessoas... Mas não é. Então... Aí você fala, pô, mas eu não queria voltar de Não, mas é que isso aí tá te trazendo... Aí vai aparecer outras pessoas querendo fazer igual e tal. Não, e é o que eu tô te falando. Quero meu direito de... Como é que fala? Consultoria de Não. Ideia de ter dado a ideia. Então, veio o convite pro filme, né? E aí, como eu te falei, eu sentia meio assim e tal. Só que junto com esse convite, ele conheceu minha filha. O Beto. Ele falou assim, cara, a Manu não quer fazer, não?
Vixe. Porque é uma história de crianças no orfanato e tal. Aí eu falei, pô, cara, será que eu vou ter outra oportunidade de estar fazendo uma coisa que é meu, que eu sempre tive curiosidade de mostrar, né? Hoje com Viva, às vezes eu Junto com a coloco tua assim, filha. pra assistir. Aí eu falei, pô, acho que vai ser do cacete se ela quiser. Aí eu falei, pô, na minha cabeça eu condicionei. Falei, se ela aceitar, eu faço também. Né? Pô, Ele nem sabe disso, cara. Aí eu falei, cara, olha só, Beto, eu tenho que conversar com a mãe dela, eu já estava separado, eu tenho que conversar com a mãe dela e não pode afetar a escola. Aí ele falou, não, beleza e tal, conversa com ela. Aí eu conversei, aí ela falou, não afetando a escola e você se responsabilizando de levar, tudo bem. Eu falei, não, cara, mas eu quero que você participe pra ver, primeiro que ela vai gostar, porque minha filha é bem aparecida, ela é bem... Artista, já é artista. Bem dessas. E ela falou, não afetando e tal, e ver com ela, conversa com ela. Falei, não, beleza. Porque também, lá atrás do Detetive de Prédio Azul, surgiu uma questão de teste para elenco. Sei. E aí foi um medo meu. Eu cheguei a pensar, eu cheguei a falar com ela, mas eu não escrevi ela no teste. Eu não corri mais atrás. Eu falei, ela falou, pai, quero. Sei. Mas eu fiquei com medo dela travar e tal. E eu falei, pô, acho que eu vou expor ela, que é um medo que eu tenho, tá? Sim, natural. Dela passar a mesma coisa que eu passei. Né? Porque você cria uma expectativa criança, você vai chegar e chega um determinado momento, eu fui para a questão de empresário, evento, a gente produz teatro, a gente produz conteúdo e tal. Consegue ainda pegar um pouco do artístico que eu fui criado, mas dá uma frustração. Então eu não queria que ela se frustrasse também. E aí fiquei com isso. Aí eu falei, Manu, olha só. Mas em compensação, hoje você mesmo, um ator menino, tem vários métodos de capitalizar durante aquele tempo que ele é criança, né? Porque Instagram, com não sei o quê, com Não YouTube, tenho, isso cara, com certeza. eu acho que é diferente da nossa época. Não, hoje, cara, é o que você falou, Infelizmente, você a gente não faz tinha, teu conteúdo e pronto. Sabe? Antes você não tinha isso. Antes você ficava refém só dos canais e pronto. Porque esses garotos do DPA mesmo estão milhares de seguidores lá, quer dizer, eles já fazem a própria coisa, já ganham dinheiro sozinho, só de rede social. Sim, só de rede social, exatamente. Impressionante. Não, hoje todo mundo, assim, né, que aparece, vai com isso. E aí eu falei, filha, ó, vai acordar cedo, tem que gravar. Botei todos os problemas. Pra ela falar assim, não. Ela falou, não, pai, eu quero. Artista. Falei, tá bom. Falei, vamos ensaiar, que aí também vamos fazer uma coisa legal. Falei, vamos bater o texto, vamos ensaiar, a gente vai ler. Ela não virou, pai, não sou criança, não, pelo amor de Deus. Aí ela falou, não, tudo bem, eu quero. Falei, tá bom. Eu falei, ó, vai fazer, vamos fazer e tal. Conversei com a mãe dela e a gente foi. Aí a gente fez esse filme. Que você seja muito feliz com o seu novo lar. Obrigada, senhora Bernadette, por todo o carinho de sempre. Nada, meu amor. Assim, é um filme legal, a gente fez uma pré no cinema, então ela se viu no... Pô, Maneiro, só essa parte já foi, assim, muito gratificante, né? Eu de ver ela amarradona lá, fazendo foto, enfim. Que maneiro. Então foi bem legal. Maneiro. Quero assistir depois, eu vou ver. É legal, sim. Bom, mas então o Igor Lage está de volta. Igor Lage De volta com tudo. volta com tudo, com certeza. Agora é bom que tem muita plataforma, cara. E aí eu acho que assim, as oportunidades vão. A gente tá sempre correndo atrás, né, cara? Fazendo esse trabalho, divulgando. Você falou, essa questão do Instagram, de colocar coisas antigas. O Viva tá reprisando algumas tem essa novelas. também. Tem essa. Né? O Castanhetes ficou Tem um gente que tempão. vê aqui, eu tô em 3 novelas ao mesmo tempo na televisão, né? Teve uma época que tava Top Model e Vamp. Porra. Tava Top Model e Vamp. Eu acho que o Selva de Pedra não tá. O Selva de Pedra acho que só o YouTube mesmo, que o rapaz tava, esse meu amigo tava assistindo. Você tem algum plano assim de tipo, alguma coisa que você queria fazer muito concreta? Cara, assim? então, é como eu falei, que o bichinho do teatro, eu comecei na televisão, mas o bichinho do teatro me mordeu bem, assim. Então, a gente tem um projeto, a gente tá conversando com uma autora. Quem é que tá nessa peça? Não, então... Já estão vendo, hein? Eu, junto com o meu sócio, que é o diretor, que vai dirigir, ele até fala, não, eu vou dirigir ele, não quero, que aí... ele e a autora que a gente está conversando para poder fazer um texto da ideia que a gente está dando, né? Posso dar um spoilerzinho aqui, que a gente pensa numa coisa meio que, tipo,
X homens e nenhum segredo. Meio que um papo de bar Sei. e ter uma interação com a plateia, né? E aí a gente, enfim, a garçonete está interagindo, se o contraponto, enfim. Então tem uma ideia, tá rabiscando uma ideia assim. Maneiro. O elenco a gente pensa em convidar algumas pessoas, mas como não tem nada ainda, falta. Depois que fizer o texto. Fizer o texto, a gente vai convidar. Pô, me convida pra eu assistir esse negócio aí, que eu quero ver lá, tomar um Com fazer. certeza. E é pra rir. E é pra rir. Pra rir, mas pensa no negócio do John Lennon que eu tô te falando, que é legal, né? John Lennon. Gostei Vou pensar. Gostei da minha ideia, Gostei da ideia. Meu irmão, Inspirado. prazerzão tá te recebendo aqui. Bom demais te ver Obrigado. aí de volta ativo aí. Vamos que vamos. Legal, tomara que dê tudo certo aí, tô torcendo. E você, parabéns aí, cara. John Lennon de volta. Porra, obrigado. Aí, obrigado. pô, o Júnior tá apresentando, aí comecei a ver. Rapaz, falei, eu tô com a caneca agora aqui, ó. Tem uma caneca do Jô, é do Júlio. É do Júlio. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você, um abraço.